Nos últimos dias, disse Deus, derramarei meu espírito sobre todos os tipos de pessoa. Seus filhos e suas filhas profetizarão, os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Naqueles dias, derramarei meu espírito até mesmo sobre os servos e servas. Eles profetizarão, farei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra. Sangue e fogo e nuvens de fumaça. O sol se escurecerá, a lua se tornará vermelha como sangue, antes que chegue o grande dia glorioso do Senhor. Mas todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Bom dia, família. Neto na voz aqui, mais uma vez trazendo aquela palavra que não é só conhecimento e sabedoria, mas também o pão que alimenta o espírito, o pão que alimenta a alma. Dada a devida introdução, trago hoje para vocês uma leitura do livro de Atos, diretamente do livro de Lucas, trazendo aquela sabedoria, aquele conceito apurado, refinado. E hoje quero trazer para vocês, pessoal, uma grande contraversão das igrejas evangélicas, da linha pentecostal principalmente, mas é um grande engano que tem sido perpetuado e que a Bíblia é extremamente clara a respeito disso. Então, assiste esse vídeo aí até o final, que tem muito conhecimento, tem muito estudo, muita sabedoria aqui para a gente poder dialogar junto. Então, sem mais delongas, bora para a leitura. Atos capítulo 2, versículo 1. No dia de Pentecostes, todos estavam reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som como de um poderoso vendaval e encheu a casa onde estavam sentados. Surgiu algo semelhante a chamas ou línguas de fogo que pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os habilitava. Naquela época, judeus devotos de todas as nações viam em Jerusalém. Quando ouviram o som das vozes, ou seja, judeus de tudo quanto é canto do mundo, quando ouviram o som das vozes, vieram correndo e ficaram espantados, pois cada um deles ouvia em seu próprio idioma. Muito admirados, exclamavam: como isto é possível? Estes homens são todos galileus, e no entanto, cada um de nós ouve em seu próprio idioma. Então estão aqui partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia próximas a Cirene, visitantes de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses, árabes, e todos nós ouvimos estas pessoas falarem em nossa própria língua sobre as coisas maravilhosas que Deus fez. Admirados e perplexos perguntavam uns aos outros: o que significa isto? Outros, porém, zombavam e diziam: eles estão bêbados. Bêbados estavam eles que viam um tamanho milagre de aquele pessoal de uma região única da Galileia, falando em vários idiomas ao mesmo tempo, simultaneamente, quase como se fosse uma tradução simultânea. Meus irmãos, veja o engano das igrejas pentecostais de hoje, dessas igrejas que dizem orar em línguas, onde a gente ouve xerabassai belacantai halagatonga, eu não sei das quantas, palavras infantis, palavras que não querem dizer nada, que não traz discernimento, que não traz nenhum tipo de luz, nenhum tipo de informação, muito menos é como é descrito no dia de Pentecostes na Bíblia, onde ele vai dizer claramente que o falar em línguas era tão cheios do Espírito que aquilo que eles falavam na língua deles era entendido no idioma dos demais, cada um no seu idioma, cada um na sua própria língua. O poder de Cristo, meus irmãos, não é como uma criancinha brincando e fazendo birra, rodopiando no chão, ou fazendo graça, ou falando coisas que ninguém entende para puro e bel prazer daquele que fala. Isso aí é teatro, irmão. Isso aí é teatro do mais barato, do mais fajuto. Essas igrejas falsas, corrompidas, que usam do Espírito Santo para fazer uma baderna, para fazer uma bagunça. Muitas vezes parece mais um terreiro de... Poxa, venhamos e convenhamos, parece muito mais um terreiro de macumba do que uma igreja, um templo do Senhor, uma casa de paz, harmonia, respeito, benignitude e oração. Não, pelo contrário, aquela loucura,
aquela falação sem sentido, que ninguém entende nada, e depois vem lá o falcatrua do pastor falar assim, eu tive uma visão, que não sei o que, tem que acontecer não sei o que, papapá, e junta pessoas, e separa pessoas, e dá recados, e no final, os frutos de tudo isso é só desgraça, meus irmãos. É desgraça na vida de quem já está afundado, porque aqueles que pouco tinham, até o pouco será tirado. Aqueles que mais tinham, mais obterão. Porque, na verdade, aqueles que pouco tinham, estavam colhendo cada vez mais os frutos de sua iniquidade. E Cristo, em sua sabedoria, sabia que muitos se afundariam cada vez mais sem arrependimento. Porque, em verdade vos digo, o que tira da iniquidade, o que nos leva para o perdão de Cristo, é o perdão de Cristo que nos tira da iniquidade, que nos dá a graça. O que nos leva à graça é o arrependimento. O arrependimento é a aceitação de Cristo. Mas enfim, continuando aqui a leitura. Pedro se dirige à multidão. Então Pedro deu um passo à frente com os 11 apóstolos e dirigiu-se em voz alta à multidão. Ouça com atenção todos vocês, povo da Judéia e habitantes de Jerusalém. Ouçam todos com muita atenção. Deixa eu só ajeitar aqui por um segundo. Escutem o que lhes digo. Estas pessoas não estão bêbadas como alguns de vocês pensam, pois são apenas 9 horas da manhã. Pelo contrário, o que vocês estão vendo foi predito há tempos pelo profeta Joel. Foi previsto há tempos pelo profeta Joel. Nos últimos dias, disse Deus, derramarei meu espírito sobre todo tipo de pessoa. Seus filhos e filhas profetizarão, os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Naquele dia derramarei meu espírito até mesmo sobre servos e servas, e eles profetizarão. Farei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra. Sangue e fogo, nuvens de fumaça. O sol se escurecerá, a lua se tornará vermelha como sangue, antes que chegue o grande e glorioso dia do Senhor. Mas todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Será salvo. É muito interessante, meus irmãos, a gente perceber que nos últimos 10 anos, vamos pôr, a gente teve diversas luas de sangue, algo que nunca tinha tido antes, que era, tipo assim, aliás, pode até ter tido, mas foi raríssimo, foi poucas vezes, não me lembro quantas vezes, mas eu sei que raríssimas vezes. Mas de 2015 para cá, a gente foi ter, sei lá, de 2000, não lembro se em 2016 a 2018, a gente teve umas 3 luas de sangue. Este ano, a gente vai ter um eclipse lunar que vai deixar ela com aparência de lua de sangue novamente, se eu não me engano, em março. Ou seja, sinais na terra e no céu. E ao mesmo tempo, o mundo se afundando em iniquidade e a graça se abundando por todos os lados, meus irmãos, cada vez mais, em cima de pecadores, em cima de servos, escravos, gente de tudo quanto é nacionalidade, pessoas de tudo quanto é canto desse mundo. Meus irmãos, não seja cego. Abra os olhos e olhe ao seu redor e veja, um despertar está acontecendo neste exato momento. Estamos vivendo Mateus 24, onde ele diz o princípio das dores do parto, ou seja, o princípio da conclusão dessa obra terrena, a maturação do trigo, a passagem de um povo que veio maturando, que veio se aprimorando. Imagine um adolescente passando para a vida adulta. Esse é o amadurecimento, meus irmãos. É o amadurecimento da humanidade, a transformação. Sabe esse papo de nova era, de transição planetária? Esquece tudo isso, meu irmão. Tudo se trata da criação de Deus, desde o princípio do Jardim do Éden até aqui. Tudo coordenado para que você aí agora que está ouvindo minhas palavras e sentindo em seu coração, desperte e floresça. Uma vez que os ramos estão conectados à raiz, lembra, nós somos os ramos. Jesus Cristo é a raiz da videira. Uma vez que os ramos estejam conectados à raiz, eles darão frutos. Frutos dos mais belos, dos mais prósperos, frutos de todos os tipos. Cada árvore dá um tipo de fruto, meus irmãos. Logo, você se autoconhecendo, se autodescobrindo em Cristo, descobrindo sua verdadeira essência está em Cristo. Descobrindo o seu verdadeiro tesouro, sua verdadeira essência, você tem um tesouro único, um tesouro que ninguém mais
tem para dar. Então floresça em Cristo e, por favor, dê esse tesouro à humanidade. Liberte de você esse valor intrínseco da centelha divina que clama dentro de você para sair. Continuando. Povo de Israel, escute. Deus aprovou publicamente Jesus, o Nazareno, ao realizar milagres e maravilhas e sinais por meio dele. Como vocês bem sabem, ele foi entregue conforme o plano pré-estabelecido por Deus, por conhecimento prévio daquilo que aconteceria. Com a ajuda dos gentios que desconheciam a lei, vocês o pregaram na cruz e o mataram, mas Deus o ressuscitou, libertando-o dos horrores da morte, pois ele não pôde mantê-lo sob o seu domínio. A respeito dele, disse o rei Davi: veja que o Senhor está sempre comigo. Não serei abalado, pois ele está à minha direita. Não é de admirar que meu coração esteja alegre e minha língua o louve. Meu corpo repousa em esperança, pois tu não deixarás minha alma entre os mortos. Não permitirás que o teu santo apodreça no túmulo. Tu me mostraste o caminho da vida e me encherás com a alegria da tua presença. Irmãos, Jesus venceu a morte. Tudo que nos assola neste mundo é a despeito de escassez e o medo da morte. Em verdade vos digo, hoje, a partir de hoje, se você ouviu essas palavras, esteja cancelado na sua vida qualquer tipo de medo da morte, pois temos a garantia da vida eterna por aquele que deu sangue por nossas vidas, aquele que comprou as nossas almas com o próprio sangue, aquele que deu a sua vida pela nossa, Jesus Cristo e Yahushua Hamashia, que uma vez sem pecados, passou pelo processo da morte e ressuscitou em nome dos nossos pecados e agora a gente tem a vida eterna garantida. Mas uma vez que a nossa alma tem a vida eterna garantida, precisamos preservá-la. E só há uma coisa que mata a alma: a degradação dela através do pecado. O verdadeiro arrependimento nos mostra que existe lei neste universo, que existe harmonia, que existe um equilíbrio. O equilíbrio é uma linha tênue, que se você cambeia para um lado ou para o outro, você sai dele. Então este caminho estreito, meus irmãos, é o caminho da lei, mas que uma vez que você alcança ele, você sai do vale onde rastejam aqueles que andam contra a lei, contra a harmonia do universo, e é erguido até o topo, o mais alto possível, onde você flutuará sobre a criação do Pai, onde você velejará pelos bons ventos da criação, onde você usufruirá dos melhores frutos que a criação pode dar. Então, continuando aqui. Irmãos, permitam-me dizer com toda convicção que o patriarca Davi não estava se referindo a si mesmo, pois ele morreu e foi sepultado, e seu túmulo ainda está aqui entre nós. Mas ele era profeta e sabia que Deus havia prometido sob juramento que um de seus descendentes se sentaria em seu trono. Ele falava diretamente de Yahushua Hamashia, ou seja, Jesus Cristo. Davi estava olhando para o futuro e falando da ressurreição do Cristo, que não foi deixado entre os mortos, nem seu corpo apodreceu no túmulo. Foi esse Jesus que Deus ressuscitou, e todos nós somos testemunhas disso. Ele foi exaltado ao lugar de honra à direita de Deus, e conforme havia prometido, o Pai lhe deu o Espírito Santo, que ele derramou sobre nós. Como vocês estão vendo e ouvindo hoje, pois Davi não subiu aos céus e, no entanto, disse: o Senhor disse ao meu Senhor: sente-se no lugar de honra à minha direita, até que eu humilhe seus inimigos e ponha debaixo de seus pés. Ou seja, meus irmãos, Deus trará a justiça perfeita, a justiça divina, e colocará aos pés de Cristo todos aqueles que foram injustos nessa terra, todos aqueles que foram inimigos da verdade. Pois em verdade te digo que Jesus Cristo é o arquétipo perfeito da verdade, da sabedoria e da vida. Tudo que vai contra Jesus vai contra a verdade, contra a sabedoria e contra a vida. Todos aqueles que foram contra a vida, meus irmãos, irão pagar e irão ser colocados sobre os pés dele, os pés do Rei dos Reis. Continuando. Portanto, saibam com certeza, todos em Israel, que esse Jesus, cujo nome é hebraico é Yahushua Hamashia, que vocês crucificaram, Deus fez Senhor e Cristo. As palavras partiram o coração dos que ouviam, e eles perguntaram a Pedro:
e a outros apóstolos: Irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu: Vocês devem se arrepender para o perdão de seus pecados, e cada um deve ser batizado em nome de Jesus Cristo. Então receberão a dádiva do Espírito Santo. Essa promessa é para vocês, para seus filhos e para os que estão longe. Isto é para os que Isso é para todos que forem chamados pelo Senhor nosso Deus. Pedro continuou a pregar, advertindo com insistência a seus ouvintes: Salvem-se desta geração corrompida. Salvem-se desta geração corrompida. Meus irmãos, em verdade vos digo, basta nos arrependermos. Basta o arrependimento para que tenhamos o perdão de Cristo. Mas uma vez arrependido, meus irmãos, busquemos aprimoramento moral, porque o arrependimento verdadeiro, ele gera constrangimento diante do pecado. O arrependimento verdadeiro, ele gera renúncia do pecado, renúncia dessa vida que nos levou a atitudes como aqueles mesmos gregos e romanos, aqueles mesmos fariseus que crucificaram Jesus. Aqueles mesmos fariseus e romanos que crucificaram Jesus, eles estavam cobertos de pecado que levavam eles a ter atitudes totalmente desequilibradas com este universo, totalmente em desarmonia com o universo. Então, uma vez que entendemos que, apesar de todo o pecado acumulado no DNA, através de nossos antepassados, geração após geração, acumulando energias negativas, campos eletromagnéticos, egrégoras negativas de campos energéticos por todo lado deste mundo, seja nas cidades, nos campos, porque isso passa pela carne, meus irmãos, no espírito. É passado de geração após geração. A iniquidade dos nossos antepassados recai sobre nossos ombros e devemos quebrar a corrente. Devemos, por conta disso, falar: ai, sou injustiçado. Não, meus irmãos, pelo contrário, temos aqui não só o acúmulo de todo o pecado e iniquidade, mas o acúmulo também de todo conhecimento e sabedoria. Estamos apoiados no ombro de gigantes do conhecimento. Graças ao conhecimento de nossos antepassados, chegamos à compreensão do mundo que temos hoje. Graças ao conhecimento de nossos antepassados, hoje o trigo maturou, meus irmãos. E em verdade vos digo, pelo tempo que estamos vivendo e o trigo ter maturado, temos a obrigação agora de quebrar esta corrente de pecados, de uma vez por todas, encerrar esse ciclo dessa roda de sansara, destes pecados, dessa vida mundana, dessa vida em correntes mundanas, e de uma vez por todas nos entregarmos ao Criador, nos entregarmos a Jesus, nos entregarmos a Yahushua HaMashiach. Faço aqui agora uma oração e todos vocês que sentirem em seu coração, faça comigo. Porque, assim como Pedro disse no dia de Pentecostes, todo aquele que se arrepender e entregar sua vida nas mãos do Rei dos Reis, que é Yahushua HaMashiach, esse será derramado o Espírito Santo sobre ele. E uma vez derramado o Espírito Santo, você terá o entendimento da palavra, o entendimento das leis que regem este universo, e em seu coração brotará o arrependimento, meus irmãos. Então, quem quiser, quem sentir aí, faça junto comigo. Obrigado, Yahushua HaMashiach. Obrigado, Rei dos Reis, Senhor dos Exércitos. Obrigado você que deu sangue por nossos pecados. Obrigado por todo o seu ensinamento, por todo o seu conhecimento. Eu aqui agora, em meio a essa floresta, essa criação sua, eu sei, Pai, que a natureza é a sua lousa, é o seu quadro negro por onde você nos ensina a todo instante, a todo momento. Nunca nos desamparaste, Pai. Sempre esteve aqui nos amparando, cuidando de nós, com sua mão estendida sobre cada um de nós. A gente que negou a sua ajuda, Pai, a gente que muitas vezes virou a face, se afastou, mas não hoje, Pai, não hoje. Hoje a gente se volta completamente para o Senhor. Hoje o temor bate no coração de cada um, onde brota o arrependimento que gera o amor, que gera a compreensão, que gera sabedoria. Uma vez percebido esse amor, essa sabedoria e essa compreensão regada de misericórdia, fazemos aqui uma declaração. Todo aquele que sentir em seu coração, declare comigo. Eu declaro Yahushua HaMashiach, Jesus Cristo, como meu único e suficiente Salvador. Eu me arrependo dos meus pecados
e declarando você como meu rei, como meu Senhor, Pai. Eu declaro aqui que te buscarei com todas as minhas forças até o meu último dia nessa terra, porque somos peregrinos aqui e a Nova Jerusalém nos espera. Se acha lindo isso, irmãos? Espera até ver para onde nós vamos. Tamo junto. É só o começo, família. Valeu, forte abraço.